Tópico 1.1 Órgãos titulares e precedências legais, ou seja, esses que detêm a planificação de ações desde a proposta, captação de recursos para a realização e seleção dos proponentes que, por conseguinte, devem estar enquadrados nas características avaliativas que o próprio órgão formula. Em nível nacional, essas características são referentes à qualidade de dar continuidade aos empreendimentos federais estruturantes em ação na localidade. Ações sociais, situação de saúde precária, carência de serviços, e o principal aspecto, que é o da proposta técnica estar pronta de acordo com as normativas de licenciamento ambiental, além da titularidade de área e abrangência da população, ou seja, a abrangência da proposta. O enquadramento das propostas é realizado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, a fim de submetê-las as mesmas ao GEPAC, Grupo Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento, vinculado à Secretaria Nacional do Tesouro e ao Ministério da Fazenda. Um requisito importante é o da comprovação por parte do prestador do serviço de abastecimento de água ou esgotamento sanitário de que executa a política de recuperação de custos de serviço por meio de efetivo estabelecimento de tarifas capaz de cobrir os encargos financeiros e a amortização do financiamento proposto. O Poder Executivo Central, figurado no Ministério das Cidades / Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, ainda reforça o conteúdo da seleção simplificada de operação de crédito para financiamento de serviços estruturantes, dando a possibilidade de direito às empresas públicas ou sociedades de economias mistas, controladas pelo Estado, em adquirir viabilidade desses recursos, mediante a apresentação dos efetivos dispositivos legais de celebração contratual realizado entre a gestão municipal e as mesmas. Existe aí um contraponto local no município de Aquidauana que traz uma certa, faz uma certa barreira, vamos dizer, uma certa barreira no âmbito de alguma proposição, no âmbito de alguma subjetiva, quando esta, de certa forma, está estipulada através da Lei Estadual número 1339, de 13 de 12 de 1992, que dispõe sobre a concessão, renovação e rescisão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotos sanitários aos municípios do Estado. Esta lei ela é incorporada na legislação da Sanesul, da empresa Sanesul. E ela diz que, no caso de rescisão ou não renovação de contrato de concessão de fornecimento de água e esgotamento sanitário, o município concedente terá de indenizar a empresa de saneamento Sanesul pelo investimento realizado, bem como as parcelas de empréstimos tomados com essa finalidade e assumir a responsabilidade dos pagamentos dos mesmos. Trata-se de uma realidade marcante para a gestão municipal, que deve operar conjuntamente com a referida empresa prestadora de serviços de forma amigável e inalterável durante a vigência da concessão pactuada. Igualmente, a Lei 8.987, denominada Lei de Concessão, demonstra em seu capítulo 8º, artigo 31, inciso 8º, que a concessionária deve captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação de qualquer serviço público. Entende-se de forma pormenor que, dentro da viabilidade dos projetos de permanência, manutenção e possível expansão dos projetos de saneamento básico do município, estes ainda seguem a tônica regular de uma relação formal e juridicamente restrita em ambas as esferas de responsabilidades, e diretamente vinculada ao Estado, sob forma administrativa e financeira. Argumento que evidencia a necessária e intensiva participação da sociedade local constituída frente à atividade legislativa do município, principalmente em torno dessa concessão de serviço público efetuada pela figura do prefeito, mas administrada pela prefeitura, que trabalha concomitantemente à realização dos mencionados serviços esperados pela população. Esse breve comentário diz respeito a uma colocação do renomado escritor Eli Lopes Meireles, quando ele afirma que a prefeitura é um órgão executivo do município, um órgão independente, composto, central e unipessoal. Como órgão público, a prefeitura não é pessoa jurídica, é simplesmente unidade central da estrutura administrativa do município, pois nenhum órgão representa a pessoa jurídica a que pertence.
a qual só é representada pelo agente, pessoa física, legalmente investido dessa função, que no caso é o prefeito. Daí a impropriedade de tomar a prefeitura pelo município, o que equivale a tomar-se a parte pelo todo, ou seja, o órgão despersonalizado pelo ente personalizado. Nas relações externas em juízo, entretanto, quem responde civilmente não é a prefeitura, mas sim o município, ou seja, a fazenda pública municipal, única com capacidade jurídica e legitimidade processual para demandar e ser demandada. No caso, eu retorno à questão da vincularidade, da vinculação direta com o Estado de forma administrativa e financeira, que se seguiu no parágrafo onde eu comentei também sobre a viabilidade de projetos permanentes, manutenção e possível expansão dos mesmos, de saneamento básico no município. E, então ele segue uma tônica regular da relação formal, né, e restrita, uma relação juridicamente restrita, por imposição de uma de ambos os lados. Aqui nós revemos no caso da lei que impede, que forma aquela restrição, aquele obstáculo do município, uma vez que ele já compactuou a concessão, e do outro lado a vinculação com o Estado, que pela figura do prefeito ele deve investir na prefeitura, não é a prefeitura juridicamente que deve arcar e ter em sua responsabilidade o que vier, o porvir de toda essa relação com a empresa. A continuidade do atual serviço prestado pela empresa concessionária pública pauta-se por acompanhar princípios ambientais norteadores adequados e imprescindíveis à continuidade das operações de captação de água e tratamento do esgoto doméstico em Aquidauana. As considerações finais, vale dizer que o caráter fiscal da oferta de serviço em Aquidauana, uma vez que a empresa detém o recolhimento junto aos usuários, né, das devidas tarifas de seus consumos, o que proporciona a garantia da continuidade das operações nas localidades de abrangência da unidade gestora, sendo que a presença estatal da empresa prestadora permite uma especial consolidação das iniciativas tanto da gestão local quanto do poder público estadual, permitindo assim um sistema quase que de renovação à medida que a participação de uma entidade começa quando a capacidade da outra termina. Então a gestão desse território realmente é complexa e para adaptar novos instrumentos, um ponto culminante da relação da configuração política atual do Brasil também, essa relação Estado, município, entidades despersonalizadas, mas juridicamente constituídas. Então fica a máxima desse artigo que traz a gestão pública, ainda que com muito a que se almejar com referência ambientalmente e de melhorias e de expansão da capacidade de saneamento, da capacidade de abrangência desses serviços. Ou seja, ela pode instituir-se por si, ela pode ser instituída através da concessão, que é esse mecanismo legal, esse objeto prático, esse objeto definitivo tratado na Constituição brasileira. Agradecimentos. Obrigado.